0,49, estava no positivo há poucos minutos. Agora essa mudança, então, em relação à Petrobras, como a gente viu aqui também, o preço do petróleo também em queda, valores muito parecidos percentualmente entre a queda do valor do petróleo e os papéis da Petrobras nesse momento, 11h37 da manhã. Eu volto com a Paula. É isso aí, vamos lá, 11h37, a gente segue aqui trazendo sempre grandes especialistas para comentar os temas do dia. A gente recebe agora Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Muito obrigada, Felipe, por nos atender. Seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Cumprimentar você, Paula, e o Felipe também. Obrigada, Salto. Eu queria começar, repercutindo, entender um pouco mais da sua visão sobre o texto da reforma tributária apresentado ontem pelo relator, o senador Eduardo Braga. Você acredita que a reforma tributária ela caminha aí para um modelo mais complexo? Como que você vê, de fato, estas mudanças propostas neste texto? Olha, eu sempre tive uma visão crítica a esse texto da reforma tributária, desde que saiu da Câmara, inclusive, porque eu entendo que as bases para uma reforma tributária do consumo estão sendo todas deixadas de lado, nessas mudanças todas que vêm sendo feitas, desde o início da tramitação lá na Câmara dos Deputados. O que se busca com uma reforma como essa? A simplificação, a tributação no chamado destino das operações, ou seja, no consumo final, a devolução plena dos créditos, a consideração do crédito tributário, inclusive no caso de consumo intermediário de serviços, para ter a chamada não cumulatividade, e o fim da guerra fiscal. Tudo isso, infelizmente, está sendo deixado em segundo ou terceiro plano e sendo substituído por uma agenda de lobbies e de pressões que vão sendo pouco a pouco atendidas para construir um texto que, no seu conjunto, infelizmente, pioraria se aprovado o sistema atual. Muito bom dia, Felipe Nascimento aqui. Queria entender um pouquinho da sua percepção sobre o impacto econômico e fiscal também dessa possibilidade de redução da alíquota de 30% para categorias profissionais eleitas. Como isso poderia afetar, como isso poderia impactar, inclusive, essa implementação da reforma tributária diante de tantas discussões que a gente tem visto a respeito desse cenário? Isso é só a cereja do bolo nesse conjunto todo de problemas que foram sendo acumulados no texto, com as exceções, a redução de alíquota de 60% para um sem número de setores de atividade. Vale dizer que depois uma lei complementar vai detalhar ainda mais essas exceções, turbinando, portanto, a alíquota de referência, como é chamada a alíquota para os pobres mortais, como eu tenho dito, e essa medida da redução de 30% para categorias específicas, ela é mais um capítulo dessa novela. O que você vai ter é que esses profissionais vão usufruir de uma benesse. Eles vão ter um tratamento especial, porque o Congresso assim está considerando que devam ter. Lógico que não existe almoço de graça, E o que vai acontecer é que a alíquota geral desse IBS mais CBS vai parar na lua. A nossa estimativa aqui na Warren é que a alíquota pode ficar superior a 33%. Número expressivo, hein? Acima de 33%. Salto, inclusive, queria também pegar um outro tema aqui para entender dentro da reforma tributária sobre os fundos de compensação e desenvolvimento regional. Você vê espaço ali justamente para, de repente, incentivar uma nova rodada de guerra fiscal entre estados e municípios no Brasil, prejudicando, inclusive, até a harmonização aí do sistema tributário? Excelente pergunta, porque, na verdade, esse é o principal nó do ICMS, que é o principal imposto do país, hoje na mão dos estados. Existe a chamada guerra fiscal, ela se dá em cima da tributação do ICMS, que é majoritariamente na origem das operações. Então, por exemplo, quando uma montadora em Pernambuco vende carros aqui para os paulistas, ela teria que recolher lá em Pernambuco 12%. Porém, o Estado de Pernambuco decide dar o chamado crédito outorgado. Ele outorga um benefício fiscal e assume uma renúncia tributária, fazendo com que o pagamento seja, na verdade, não de 12%, mas de 1% ou menos.
Isso não fica sem reação. Os outros estados acabam tomando também medidas similares ou outros tipos de ações e dá-se a chamada guerra fiscal. Como é que acaba com isso? Tem que migrar toda a tributação para o destino das operações. Aí você vai me perguntar, mas a proposta de reforma que está na mesa não faz justamente isso? Na verdade, ela promete fazer isso para 2033. Só que com uma transição, Paula, que começaria só em 2029. Então, as alíquotas do ICMS, elas passariam a ser reduzidas à razão de 10% ao ano a partir de 2029 até 2032. Quando chegar ali na boca do gol, em dezembro de 32, você vai ter um ICMS que ainda vai ser gigantesco. E mais do que isso, todos os benefícios fiscais, agora no texto do Senado, estão sendo garantidos na integralidade, até dezembro de 32. Ora, isso não é reforma tributária. Isso é perpetuar as iniquidades desse sistema que está aí hoje, só que adicionando outras complexidades. Para fazer isso, é melhor não fazer nada. Ô Felipe, isso de alguma forma também pode acabar incentivando aí aquela prática da evasão fiscal, uma vez que as empresas podem buscar aí formas de tentar reduzir seus custos, aumentar seus lucros? As estratégias de planejamento tributário, elisão fiscal, esse tipo de coisa, obviamente que vão se renovando à medida que o sistema vai mudando. Isso acontece para qualquer tributo. E não vai ser diferente nesse caso. Como é uma reforma megalômana, se ela for aprovada, você vai ter um novo imposto, o IBS e a CBS, né, 2 novos tributos que compõem o chamado IVA dual, e um sistema de devolução de créditos que, a meu ver, estimula, né, condutas do tipo planejamento tributário e até outras piores, né, que nós podemos chamar de fraude até. Por quê? Porque quando você diz que vai ter um conselho federativo, agora mudou de nome de novo, chama comitê gestor, que vai a todos governar, eu brinco que lembra aquela coisa do Senhor dos Anéis, né? O anel para todos governar. É o Conselho Federativo. Lá de Brasília, vai ter ali um conjunto de iluminados que vão arrecadar o imposto, vão partilhar as receitas do imposto, vão regulamentar esse novo tributo, vão dirimir conflitos entre o fisco e o contribuinte e ainda vão cuidar da sistemática de devolução de créditos, prometendo uma devolução automática. Se você conseguir fazer isso, que eu acho que é praticamente impossível de fazer, o que vai acontecer é um incentivo perverso. Vai ter uma miríade de empresas sendo criadas, empresas fake, para produzir, emitir notas fiscais frias e obter créditos do Conselho Federativo. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente coloca essa crítica, os nossos amigos que estão ali e são idealizadores dessa proposta dizem, não, você está errado porque nós só vamos pagar o crédito quando for efetivamente pago o imposto. Ora, então por que vocês não mostram como é que vai ser esse sistema? Ah, nós vamos discutir numa lei complementar. Quer dizer, nós temos que fazer uma profissão de fé, acreditar que tudo vai dar certo, dar um tiro no escuro agora, um salto no escuro agora, e ficar esperando que tudo vai se resolver com as leis complementares. É um risco tremendo, Paula. Felipe, tem alguns questionamentos, né, inclusive a respeito dessa reforma tributária, porque até vi mais cedo, né, o próprio Bernard Api falando que é um avanço enorme, mesmo não sendo o ideal. Muita gente fala a respeito de que é melhor ter essa mudança, talvez não a ideal, mas que tenha uma mudança, que tenha uma tentativa de avanço. Mas parece que o único consenso, né, dos economistas e dos especialistas em tributação é que essa reforma não é a ideal e tem muitas críticas, né? O consenso é que tem críticas grandes a respeito dessa reforma. Na sua visão, é melhor ter uma reforma não ideal como essa, a não ter nenhuma e discutir algo mais abrangente, de repente colocar na mesa de discussão, porque justamente as críticas vêm e até possibilidades de judicialização de algo que não foi nem votado, né? Como que você vê essa possibilidade? Olha, isso é uma grande conversa mole, Felipe, porque é melhor aprovar qualquer coisa a não aprovar nada. Isso é uma grande conversa mole. Quer dizer, eu posso muito bem piorar o que está aí, que é o que está acontecendo. Se essa proposta de emenda à Constituição
for promulgada, nós vamos ter uma piora do sistema tributário. Pode me cobrar, porque eu sou relativamente novo ainda e ainda vou continuar nessa área de contas públicas, provavelmente por um bom tempo. Nós vamos ter todo um contencioso que vai começar a se formar em cima disso, que não existia. As regras são pouco claras, o cálculo das alíquotas, a forma de partilha de recursos, o funcionamento do Conselho Federativo, as exceções que estão sendo contempladas de uma maneira nebulosa e que vão precisar ser detalhadas em lei complementar, né? Então, tudo isso vai produzir um sistema mais complexo. Aí você poderia dizer, mas o ganho não é maior do que esses custos todos que você está levantando? Infelizmente não é, porque o maior ganho seria o de migrar a tributação para o destino. E isso nunca vai acontecer. Está prometido para acontecer em 2033. Mas eu vou dizer para vocês por que não vai acontecer. Porque uma transição que começa só em 2029 e que vai tendo reduções módicas nas alíquotas e que preserva integralmente os benefícios do atual ICMS, significa dizer o seguinte: quando chegar em dezembro de 32, no Réveillon de 2032 para 33, a champanhe ou a cidra que a gente for consumir na festa de Ano Novo vai ter uma montanha de benefício fiscal. E aí o que vai acontecer? Obviamente que alguém vai propor no Congresso, antes disso, a prorrogação desse prazo da transição. É isso que vai acontecer. Porque se houvesse o desejo de fazer a transição, ela deveria começar já. Deveria começar no máximo um ano depois da promulgação da PEC. Ah, mas aí o custo é muito alto, mas aí os estados não aceitam. Ora, mas eu nunca vi reforma tributária em que todo mundo sai com um sorriso de orelha a orelha. O Salto, inclusive, né, pegando aí um pouco desse gancho, essa repercussão, inclusive, aí dessa proposta da reforma tributária, a gente tem visto, tem sido muito grande, ainda divide muitas opiniões. Eu queria entender um pouco mais, entrar num questionamento aqui sobre a fonte de recursos para financiar aí, no longo prazo, essa despesa de 60 bilhões de reais por ano. O relator da reforma, o Eduardo Braga, ele fez colocou ali uma aposta num aumento, né, da arrecadação aí da própria economia no futuro, né, ali no longo prazo, vamos dizer assim, segundo ele, o crescimento se formaria e aí no longo prazo custearia, aí seria essa poupança do fundo, mas a previsão agora é de um aporte de 60 bilhões inicial por ano até 2043 ali, só teria essa possibilidade após 2043. Da onde vai vir esse dinheiro para custear, né, esses 60 bi do fundo inicialmente? Você até colocou a questão dos fundos, eu acabei não respondendo, vou aproveitar para falar agora. Você tem ali 3 fundos, né? Um fundo só para a Amazônia, e agora está se criando também, essa é uma inovação do Senado, uma CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para produtos importados que tenham similares produzidos na Amazônia, né? Na Zona Franca de Manaus. Então, esse é um fundo. O outro é o Fundo de Compensação dos Incentivos do ICMS. Esse vai começar com 8 bilhões, 16, 24, 32, e depois você tem o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai se somar ao Fundo de Compensação dos Incentivos. É esse de desenvolvimento regional que vai passar a ter não mais 40 bilhões no ano de pico, mas sim 60 bilhões no ano de pico. Quando a gente soma tudo isso, é uma fábula de centenas de bilhões de reais. Para quê? Para acabar com a guerra fiscal. Não acaba com a guerra fiscal. Você vai continuar com os benefícios fiscais integralmente até 2032. Agora o texto colocou explicitamente que 100% dos benefícios estão garantidos até dezembro de 32. E mais do que isso, essa dinheirama toda, Paulo, começa a ser distribuída, principalmente no caso do fundo de compensação, já em 2025. Mas se a transição só começa em 2029... como é que eu vou fazendo aportes nesse fundo desde 2025? É muito curioso. E outra, se os benefícios só acabam em 2033, para que esse dinheiro nos fundos já tão antes assim? E a terceira pergunta, Fundo de Desenvolvimento Regional, para onde vai esse recurso? É para investimento? Quem vai avaliar esses projetos? Vai ter avaliação ex ante, como a gente chama, para ver se o dinheiro vai para uma obra de infraestrutura relevante ou se vai ser consumido em custeio, como acontece, aliás, com o Fundo de Participação dos Estados hoje. Infelizmente, nada disso está garantido. O que está garantido é a garfada
no orçamento da União, que é a viúva de sempre que vai pagar a conta. Impactando até o fiscal aí, né? Sim, é um risco fiscal tremendo. Felipe, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação da BMC News. Fica aqui já o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço, Paula, Felipe, é um prazer conversar com vocês da BMC. Muito obrigada. Grande Felipe Salto trazendo aí pontos importantes, né, cruciais, inclusive, para esse debate, né, desde então, desta apresentação do texto ontem da reforma tributária lá pelo senador Eduardo Braga. A gente lembra, né, que esse texto foi apresentado dentro da CCJ, agora vai ainda a plenário para ser votado no Senado, só depois, então, retorna à Câmara para também, né, ser votado por lá, já que teve alteração ali no texto proposto, então, agora no Senado Federal. 11 horas e 53 minutos, a gente vai seguindo aqui na nossa programação da BMC News. Eu quero voltar com o Vandick. Vandick, pontos importantes aí, até que o próprio Salto coloca aqui pra gente, né? Você viu que a visão dele coloca ali uma alíquota chegando a 33%, né? Eu nunca descontei a possibilidade de passar dos 27%. Nunca. E eu venho dizendo aqui, nesse canal, que vejo aumento de carga e criação de novos impostos. Aumento de carga do que já existe e a criação. Nada tira da minha cabeça que o governo vai ter que ressuscitar a CPMF. Eu venho falando isso, dizem que, né, eu estou profetizando o caos e que se você profetizar muito, um dia se acerta. Mas se não houver corte de gasto e tiver um corte profundo, e a gente já sabe que isso é muito difícil de acontecer, a alternativa é a inflação. A gente sabe que inflação traz o governo abaixo, né? Inflação alta, como aconteceu no governo Dilma, a população descontente com o governo vai à rua e isso é o necessário para que encontre algum tipo de pedalada. E o que não falta no governo é pedalada. Então, a alternativa vai ser aumentar o imposto em cima de uma base ampla, valor pequeno, e eu acho que deve voltar a CPMF. Aliás, eu não sei por que tiraram a CPMF e não fizeram corte de outro tipo de impostos, que era um imposto muito mais interessante, né, do ponto de vista de eficiência fiscal, do que fazer esses puxadinhos de um lado e para o outro. Tem muita coisa ainda, gente, para debater. Achei as frases muito fortes ali, pertinentes até do Felipe Salto, né? A gente acompanhou ele falando exatamente, né? Reforma tributária, para fazer isso é melhor não fazer nada. Concordo integralmente. Forte, por sinal, ali, e poucas pessoas têm coragem de falar aí exatamente isso. Ele é muito bom, muito competente e eu comungo totalmente da visão dele. Acho que estamos fazendo uma reforma porque caiu no gosto da população, dos eleitores, que reforma tributária é bom porque é complicado e o governo precisa ter um ganho para chamar de seu. E esse ganho seria uma reforma tributária porque todo mundo acredita, mas a gente acredita como e por quê? O público em geral acredita que a reforma vai reduzir impostos. Não vai reduzir impostos. Se algo, vai aumentar impostos, né? Mas quando a gente fala de reforma, o público, a massa, entende dessa forma. E os empresários se movimentam, os setores, para conseguir o quê? Mais regimes especiais. Quer dizer, a grande reforma da grande eficiência, do salto à competitividade, essa foi escanteada. Vamos lá. 11h56, Vandick, eu vou para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente traz